Hi guys, Teacher Jéssica também aqui e hoje eu tô aqui para te esclarecer, tirar todas as tuas dúvidas sobre o tempo verbal Simple Present. Vamos lá? Esse tempo verbal, o Simple Present, ele é basicamente o primeiro que a gente aprende quando está estudando inglês, porque é o presente, né? Como que falar das coisas no presente. Porém, eu vejo assim muitos alunos que confundem, usam o Simple Present às vezes quando não é para usar, ou deixam de usar ele quando é para usar. É uma confusão. Então hoje eu vou te esclarecer tudo sobre o Simple Present e esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos sobre tempos verbais que eu vou deixar salvo aqui numa playlist no canal, para que você possa revisar esse conteúdo sempre que quiser, porque sim, a gente estuda uma vez e a gente tem que continuar revisando os conteúdos gramaticais para que eles fiquem sempre fresquinhos na nossa cabeça. Tá bom? Então, para começar, vamos começar entendendo quando que a gente usa o Simple Present, tá? Então, quando que a gente usa de fato o Simple Present? Quando a gente vai falar da nossa rotina, sobre os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, sobre fatos gerais, coisas que nunca mudam, quando a gente for falar da nossa opinião sobre alguma coisa e quando a gente for falar que a gente está sentindo alguma coisa, né? Falar de sentimentos. É isso. Quando alguma coisa estiver em andamento, uma atividade que tu tá fazendo, ou algo que tu fez durante uma semana, no passado, ou planeja fazer no futuro, são outros tempos verbais, ok? Começamos aí, então, entendemos quando usar o Simple Present, ok? Então, por exemplo, quando eu falo assim, I like pizza. I like pizza. Eu gosto de pizza. É um fato, é algo que é verdade pra mim e nada muda isso, tá? I like pizza. Ok? E aqui é importante a gente tomar cuidado, é um erro bem comum assim dos alunos de inglês, que a gente acaba adicionando o verbo to be ali no meio sem precisar. Por exemplo, quando eu digo I like pizza, a gente não fala I'm like pizza, I am like pizza. É bem comum. Às vezes eu acho que é porque a gente acaba no português falando um pouco mais arrastado, né? A gente fala I'm like pizza, tipo, a gente não acaba no I like pizza, tá? Então cuidado na hora de falar essa frase, por mais simples que ela seja, tá? O verbo to be ele não tem lugar, quando a gente tem um outro verbo na frase, a gente não precisa do verbo to be, então o like é o nosso verbo. Eu gosto, I like, ok? Cuidado porque isso é um erro bem comum, assim, principalmente em quem tá começando ainda, ou acabou não tendo essa base tão forte do inglês, foi aprendendo, assistindo vídeos e ouvindo música, e tá tudo bem, mas aí a gente tem que retornar um pouquinho e entender essa estrutura do presente para falar direitinho, ok? Certo, agora a gente já entendeu o início, né? Quando que a gente usa o Simple Present, alguns cuidados que a gente tem que ter. E agora eu quero explicar as estruturas, tá? Então a estrutura do presente, para falar coisas afirmativas, coisas do dia a dia mesmo, sobre a tua rotina, sobre opiniões, enfim, o que eu já mencionei antes. É assim, a gente usa o sujeito, depois a gente conjuga o nosso verbo no presente e depois a gente complementa a nossa frase, tá? Então os sujeitos do inglês, né? I, you, he, she, it, we, they, you, ok? Então esses são as 8 opções de pessoas que podem estar executando, ou coisas, né, que podem estar executando uma ação. Então tu vai escolher um deles, né? Por exemplo, eu, né? E aí tu vai conjugar o teu verbo. I work, I study, I play. E aí, a partir disso, a gente complementa. I work every day. I study twice a week. I play soccer with my friends. Ok? Em cada uma dessas frases, a gente tem o sujeito, o verbo conjugado no presente e o complemento, certo? Quando a gente usa o he, she ou it como sujeito da nossa frase, a gente muda um pouquinho o nosso verbo, tá? Então vai depender, vai ter algumas regrinhas, aqui eu não vou entrar exatamente nas regras, só vou te falar que isso muda e te dar os exemplos aqui, ó. Então a gente poderia dizer assim, she works every day. She works every day. Então ali a gente tem um Szinho a mais, tá? He studies twice a week. He studies twice a week. Então ali você vê que a gente não tem só um S. O study que termina com Y e antes do Y tem um D, ou seja, uma consoante, a gente vai adicionar esse IES ao invés do Y, ok? So, he studies twice a week and não vamos botar it, né? She plays soccer with her friends. She plays soccer with her friends. Então ali o play também termina com Y,
Mas antes do Y a gente tem uma vogal, que é o A, certo? E por isso a gente só adiciona um Szinho, tá? Então existem essas regrinhas, não é o caso aqui da gente entrar em tantos detalhes no momento. Quando eu ensino os meus alunos, eu tenho materiais sobre isso, mas aqui eu não quero gastar tanto tempo falando de regrinhas, eu quero mais passar a estrutura mesmo. No futuro a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Se é uma dificuldade tua fazer a conjugação para he, she e it no presente, me deixa nos comentários, me explica qual é a tua dificuldade e aí no próximo vídeo eu vou abordar esse assunto. Ok? Combinado? E aí pra gente falar de nossos sentimentos, como eu citei antes, a gente vai normalmente, no inglês, né? Eu nunca vou dizer sempre, tá? A gente normalmente vai usar o verb to be, tá? Pra falar de forma afirmativa, negativa ou pergunta. Então, por exemplo, como que a gente fala assim? Eu tô cansada, né? Eu estou cansada. I am tired. I am tired. Então, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá conjugando o verb to be, que aí sim tem algumas conjugações diferentes, não é só o Szinho e tal. Então, I am tired, tá? Eu estou cansada. He is happy. Então, he is. I am, he is happy, ok? They are hungry, ok? Então, eles estão com fome, tá? Então, assim como no português a gente tem eu sou, ele é, eles são, também muda. No inglês, para poucos verbos, isso também acontece, ok? E o verb to be é um desses casos, certo? Então aqui a gente falou sobre a estrutura do presente para frases afirmativas. Vamos entender agora para as frases negativas, o que muda, tá? Não é muita coisa não que muda para as negativas, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar usar um auxiliar de presente, tá? Nosso auxiliar de presente é o do e o does. Do é o nosso auxiliar para os sujeitos I, you, we e they. E o does é o nosso auxiliar de presente para os sujeitos he, she e it, tá? Então vamos entender agora como que fica uma frase na negativa no presente. For example, I don't work every day. I don't work every day. Eu não trabalho todos os dias. Então esse nosso não no português vira o don't, que é do not. No inglês, a gente não vai dizer só o not, né, que é o nosso não. A gente vai precisar do nosso auxiliar também, para mostrar que a frase realmente está no presente. I don't work every day. He doesn't study twice a week. He doesn't study twice a week. Ele não estuda 2 vezes por semana, tá? Então ali o não para he, she e it vai ser doesn't, ok? They don't play soccer with their friends. They don't play soccer with their friends. Tá? Então aqui o they don't. Eles não jogam futebol com seus amigos. They don't play soccer, ok? Então ali você vê que que a gente tem, né? A gente tem o nosso sujeito, I, you, they, he, she, it, you, we, né? Então a gente tem um sujeito, depois a gente tem o nosso auxiliar com o not, então don't or doesn't, e aí a gente tem o nosso verbo e o nosso complemento, ok? Então antes a gente tinha só 3 coisas, agora a gente tem 4. A gente adiciona o nosso auxiliar com o not. Alright? Quando a gente estiver falando de sentimentos, como a gente estava falando antes, a gente vai usar o verb to be. Aí muda um pouquinho, tá? Então com o verb to be, for example, I am tired. Como que a gente faz isso na negativa? I am not tired. He is not hungry. They are not happy. Ok? Então aqui a gente está sempre usando o sujeito, depois a gente tem o nosso verb to be conjugado, né? Is, are ou am, e aí o not, o verbo principal da frase e o complemento. Alright? Então é assim que a gente faz as nossas frases no presente, na negativa. Certo? Então aqui um lembrete, né? Se tu não tá ainda anotando todos esses exemplos, por favor, faça isso, tá? Pega o seu caderno, comece a copiar os exemplos e o que eu tô falando para praticar. Não adianta só ficar aí, dar o play, ficar ouvindo, às vezes nem prestando atenção direito no que eu tô falando, e aí querer aprender. A gente tem que praticar, então vai lá, toma nota, cria outros exemplos parecidos, pega a estrutura que eu tô falando e cria uma coisa diferente. Coloca aqui nos comentários alguns exemplos para eu avaliar. Fique à vontade de usar esse espaço para realmente praticar o teu inglês, certo? E agora, então, encaminhando mais para o final, a gente vai falar sobre as interrogativas, ok? Então, o que muda numa frase interrogativa no presente? A gente também vai usar o nosso auxiliar, do e does, e ele vai vir para frente da frase,
tá? Então, quando a gente tiver uma pergunta, a gente normalmente vai começar ela com do ou does, tá? Do you like pizza? Do you work every day? Does he study English twice a week? Do they play soccer together? Ok? Então, em todos esses exemplos, eu coloquei ali o do ou does na frente. Então, de novo, o do vai ser para I, you, we e they, e o does vai ser para he, she e it, ok? Mas aí tu pode parar e me perguntar assim, teacher, ok, entendi. Mas na prática eu não escuto muito esse do e esse does, o pessoal não usa muito, né? Então, no inglês mais informal e falado, é comum a gente acabar não usando ou simplesmente fala muito rápido esse do e esse does e quando a gente está ouvindo, a gente acaba não percebendo que ele foi falado. Mas ele existe na gramática, tá? Correta. Se tu for escrever um texto, é bem importante usar os auxiliares, porque eles organizam as ideias, eles ajudam. Mas na fala realmente não é tão comum, tá? O que eu indico sempre? Utilize, fale de forma correta, porque depois, se a gente não utiliza na prática, quando a gente está falando ou escrevendo, quando a gente precisar usar numa situação mais formal, a gente não vai usar. E aí fica mais difícil de se comunicar. Tá? Então, na dúvida, usa o do e o does. Por que não, né? Eles estão ali para te ajudar, para te mostrar de forma clara que essa frase está no presente, então vamos usar eles sim, ok? Então vamos entender essa estrutura, né, interrogativa. A gente tem ali o nosso do ou does para iniciar a frase, e aí a gente segue como a gente fazia antes. Vai o sujeito, vai o verbo e vai o complemento. Do you like pizza? Do é o nosso auxiliar, you é o nosso sujeito, like é o verbo, pizza é o complemento. Do you like pizza? Do you work every day? Does he study English every day? Tá? Então ali a gente também percebe que a gente não está mudando o verbo. Por quê? Porque a gente tem o do e o does. Então quando a gente usa do e does, a gente não precisa conjugar verbo, o verbo fica na base form, tá tudo certo, tá bom? E aí, pra gente finalizar, eu só queria comentar um macete, vamos dizer assim, uma dica, que é o seguinte, sempre que você vê na frase, sempre que você quiser falar algo usando every day, every month, every year, once a day, twice a week, 3 times a month, usually, always, never, sometimes, todas essas palavrinhas aí que eu citei agora, eles são o que a gente chama de time markers. Então, são marcadores de tempo do presente. Então, é claro que a gente pode usar esses marcadores para outras situações, mas sempre que a gente estiver falando assim de uma rotina que a gente tem de todo dia, todo mês, toda semana, uma vez por semana, 2 vezes, às vezes, nunca, sempre, é bem provável que a gente vai usar o simple present, ok? Então essa é uma dica que eu te dou para ficar atento sempre que estiver lendo, escutando inglês, escrevendo e falando, para conseguir falar direitinho, alright? E como que a gente faz perguntas relacionadas a sentimentos, né? Então antes a gente falou da afirmativa, da negativa usando o verbo to be, e agora é a mesma coisa. Ao invés de falar I am tired or you are tired, a gente vai puxar esse verb to be conjugado para frente. Are you tired today? Are you tired today? Is he hungry now? Is he hungry? Então você vê que eu estou usando aqui o nosso verb to be como um auxiliar, tá? Então ele vai para frente da frase para mostrar que a gente está falando de sentimento e que a gente está falando de algo no presente, certo? Então é só isso que muda. Então, I am happy. You are happy. Então, ao invés desse you are, a gente vai botar are you. Are you happy? Is he tired? Are they hungry? Ok? Então, é dessa forma que a gente fala também sobre perguntas, né? Para perguntar como a pessoa está se sentindo em inglês, ok? Então, agora eu te convido a deixar aí um comentário, né? Me faça uma pergunta se ficou com alguma dúvida. Eu não quero que você saia com dúvidas daqui desse vídeo. Como é a primeira vez que eu tô gravando, assim, essa explicação mais completa de tempos verbais, eu preciso de feedback, entender se ficou claro, se ficou confuso, se eu repeti demais, ou se eu falei de menos, se precisa de mais exemplos, menos exemplos, enfim. Como que ficou essa mensagem pra você, se ficou claro ou não. Então eu te convido para deixar nos comentários, ou então me procura nas redes sociais, né, no Instagram, Teacher Jéssica Tomé, e me conta lá o que tu achou, para que eu possa melhorar, né, para os próximos tempos verbais que eu vou trazendo por aqui, tá bom? Já deixa o teu like também para incentivar, né, o meu trabalho. Compartilha esse vídeo com um amigo que também está estudando inglês, está mais ou menos no começo, ou precisa revisar esse assunto que é bem importante.
E se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos que eu vou postando por aqui, tá bom? And that's it for today. I will see you again next time. Bye!